Só isso. Obrigado. Bacana. Bom, então, feitos os recados técnicos, eu gostaria de agradecer imensamente a professora Elisa. Eu sei, eu falo com os professores, nessa época do ano, consegui que vocês parem um pouquinho para vir aqui, ainda voluntariamente, com imenso carinho e gratidão, que eu agradeço você pela participação hoje nas nossas atividades formativas. Você sempre for parceira, acho que o pessoal já conhece, muita gente já te conhece. Espero que a gente consiga aproveitar da melhor maneira possível, que a transmissão não falhe, que dê tudo certo. E, enfim, eu agradeço mesmo pela participação, espero que a gente consiga fazer mais parcerias e consiga trazer mais conhecimento para o pessoal, para a rede. Muito obrigada, viu, professora? A fala é sua. Calma, eu tenho que apresentar, para quem não sabe, o currículo, eu esqueci. Desculpa. A professora Elisa Maria Barbosa é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutora em Educação Escolar pela Unesp. Atualmente, ela é professora assistente doutor 2 do Departamento de Psicologia da Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar da Unesp. Tem experiência na área da educação, com ênfase em Psicologia da Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: educação de 0 a 6 anos, desenvolvimento e aprendizagem infantil e práticas pedagógicas, é líder do grupo de estudos e pesquisas Educação Infantil e Teoria Histórico-Cultural e membro do grupo de estudos e pesquisas Infância e Educação, ambos cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq. É que a gente é tão íntima, né, Elise? Eu até esqueci os paramentos mais oficiais. Mas, assim, é com enorme carinho mesmo que eu agradeço a sua participação hoje, tá? A fala é sua, então. Muito obrigada. Só para testar, vocês estão me ouvindo bem? O som está chegando bom para vocês? Tá? Tá bom, então. É que eu estou usando costuma ser melhor o som do microfone do fone, né? Ele fica melhor quando você aproxima da boca. Ele estava mais baixinho, a hora que você pôs ele mais próximo, ficou melhorzinho. Então, vou tentar segurar ele aqui, que eu acho que facilita, isso, né? Fica melhor, isso. Tá bom, então. Bom dia. Acho que primeiro me desculpar pelas atrapalhadas técnicas. Se não fosse o Adolfo, acho que nada iria acontecer aqui hoje. Dizer que para mim também é uma enorme satisfação estar aqui e poder conversar um pouco com vocês. Como a Paty lembrou, eu suponho que muitos de vocês me conhecem, né? Quem está na rede há um pouco mais de tempo, e oportunidade de alguns encontros por ocasião do programa Cresça e Apareça. Eu também já tinha, né, estado em outros momentos na rede, mas pode ser que tenham alguns novatos, né? Então, a Paty já fez a apresentação, eu queria só destacar a Paty falou, né, o que me habilita a vir aqui conversar com vocês. São muitos anos de dedicação e de estudo e de trabalho sobre desenvolvimento, aprendizagem e os processos educativos das crianças. Elisa, sumiu, espera um pouquinho. Acho que sumiu a voz, né, Adolfo? Ou é só para mim? Sumiu sim, um pouquinho. Tem gente com o microfone aberto também ou não? Eu tô procurando aqui o microfone. Eu tô ouvindo que tem gente que abriu o microfone também. Quer tentar, Elisa, que a sua voz sumiu, aí alguém abriu o microfone também atrapalhou. O que sumiu a voz? Agora voltou. A sua tinha sumido e alguém acho que ingressou também com o microfone aberto, atrapalhou um pouco, mas pode continuar. Acho que agora tá tudo bem. Bom, e aí então eu dizia a situação que é poder conversar sempre sobre aquilo para o qual eu me dedico, né, há tantos anos, há tanto tempo. Então, eu quero, né, agradecer a oportunidade. Para mim é sempre uma oportunidade de aprender um pouco mais e principalmente de ouvir quem está, né, na fronteira do trabalho educativo com a criança pequena, porque afinal de contas são essas pessoas que mais têm a nos dizer, né, no sentido de dizer qual é a escola real, qual é a escola concreta, quais são as necessidades concretas com as quais as crianças estão chegando nas instituições. E acho que isso é muito importante para a gente que está do lado de cá, né, que se propõe a pensar
o desenvolvimento, a aprendizagem e os processos educativos da criança, é muito importante que a gente faça isso sempre ao lado de quem está no dia a dia trabalhando com elas e se dedicando, então, a esse trabalho cotidiano, né, com essas crianças com tanto valor para todos nós, né? Então, agradeço também a oportunidade. E aí, pessoal, queria dizer o seguinte, né? A gente colocou como tema, né, esse título, a creche e o seu legado educativo para a primeira infância. Então, eu queria destacar que quando estão falando da primeira infância, estou usando uma nomenclatura que é do Elkonin, né, que é um dos autores que constitui a chamada escola de Vygotsky, né, ou escola russa, que são os autores que compõem a psicologia histórico-cultural, que muitos de vocês que então já me conhecem sabem que esse é o referencial que eu tenho estudado, é a partir dele que eu tenho produzido estudos, né, tenho produzido alguns textos, e é também deste lugar que eu vou falar, então, hoje aqui com vocês, né, de uma dada perspectiva da psicologia, que é a psicologia histórico-cultural. Então, já nos esclarecimentos, lembrar que o Elkonin, então, chama de primeira infância é essa criança que vai de 1 até 3 anos de idade, né, que, coincidentemente, constitui esta modalidade que também nós, no Brasil, chamamos de creche, né, que é essa criança, então, dos primeiros dias de vida até o final do 3º ano de vida, né. Eu suponho que a gente deve ter participando conosco agentes educacionais e educadores que trabalham também com a criança pré-escolar, mas eu optei por fazer um recorte mais concentrado na criança de 0 a 3, né? Especialmente porque, de fato, essa criança, cada vez mais as pesquisas e os estudos têm mostrado o quanto esses 3 primeiros anos são determinantes no desenvolvimento da criança, tanto neste período, né, durante esses 3 anos, como em todo o desenvolvimento posterior, em todo o desenvolvimento que vem depois dos 3 anos de idade, né? Dados muito recentes têm mostrado que a chance que uma criança tem de permanecer mais tempo na escola, né, então terminar o ensino médio, ela inicia com a possibilidade que essa criança tem de ingressar nas instituições educativas já logo desde o seu primeiro ano de vida, né? Então, há pesquisas e mais pesquisas acumulando essa informação do quanto esses 3 primeiros anos são determinantes para a vida toda da criança posterior, né? Seja a sua vida intelectual e afetiva, seja a sua vida de escolarização, quantos anos mais essa criança vai permanecer na escola. Então, eu dividi aqui a fala com vocês em 2 momentos, né? Assim, vocês vão ver que, então, eu vou falar, vou recuperar um pouco da história da creche com vocês e depois a gente passa a um momento mais específico sobre, então, qual é o legado que ela deixa para a primeira infância e por que eu optei por retomar um pouco a história da creche. Primeiro, porque eu parto de uma teoria que nos ensina que a história é fundamental para que a gente compreenda o presente e seja capaz de intervir no futuro, né? É muito importante que a gente compreenda, embora acho que isso não é novidade para muitos de vocês, mas é muito importante que a gente compreenda a gênese da creche no Brasil, né? Como ela nasce, como ela já nasce estigmatizada, como ela já nasce proletariada, para que a gente pense o que nós herdamos disso, né? Por que até hoje nós temos tanta dificuldade de consolidar a universalização à creche? O Brasil hoje tem 32% de crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creches públicas. Isso significa que nós temos aí quase 70% do número de crianças brasileiras fora das instituições educativas, e a gente pode pressupor o quanto isso cria, né, o quanto isso aprofunda as desigualdades para essas crianças que não têm sequer a possibilidade de frequentar uma instituição educativa, né? E também para que a gente pense como é que a gente rompe, né? Como é que a gente convence a sociedade civil, como é que a gente convence os nossos governantes, como é que a gente convence os professores, né? Que nós estamos falando de um período que precisa de muito investimento, de um período que precisa de profissionais habilitados, né? De um período
da vida humana precisa de todo o cuidado possível. Então, nós precisamos pensar como nós, educadores, né, podemos construir uma perspectiva, um futuro para a creche, para o atendimento educativo da criança pequena, mais próspero, mais democrático, mais inclusivo, né, já que a gente vai ver que isso de fato ainda não está consolidado, né? E daí, depois que a gente falar um pouco da história, vou tentar passar pela história um pouco mais rapidamente, a gente entra, então, na discussão sobre o legado, né? Então, afinal de contas, por que que a creche é tão importante para o desenvolvimento da criança? E aí fiz um recorte em discutir rapidamente com vocês a questão da linguagem. A gente poderia pensar em vários outros objetos de ensino, né, da creche que são fundamentais. Fiz um recorte na linguagem por entender que, na minha avaliação, ela é um dos principais objetos que precisa ser tomado como objeto de ensino e de trabalho com a criança pequena, né? Afinal de contas, até os 3 anos é o período de maior expansão de domínio e aquisição da linguagem. Então, vamos lá. O Adolfo, então acho que a Paty, né, já falou, eu sou professora lá do Departamento de Psicologia da Educação da Unesp, e tenho trabalhado, então, já há bastante tempo aí com esses conceitos de desenvolvimento e aprendizagem na criança pequena, né? Pode passar, então, Adolfo, por favor. Não consigo passar, não, né? Tem que ser ele, né? Isso, eu vou passando então. Já apareceu para você? Tá aparecendo. Pode ser que às vezes tenha um delayzinho, uns segundinhos, tá? Não tem problema, tá. Tá, então o que a gente vai ver nesse slide, assim, até que ele entre, né? Eu trouxe 2 imagens, que são imagens da década de 80. Vou ver se entra. Não foi ainda para mim aqui, Adolfo? Para mim já foi, faz um tempinho já. Assim que você pediu, 5 segundos apareceu já. Talvez a sua que está um pouquinho mais lenta. Ainda não? Para mim Ainda já. Tem mais gente? Na aula, viu? É. Aparece e demora a aparecer para os outros. Para a senhora está aparecendo, professora? Então tá Ainda não? aparecendo o primeiro slide. O primeiro ainda? É, porque o meu já mudou assim que você pediu. Eu vou tentar aqui tirar e colocar de novo para a gente ver. então vamos lá, a gente depois vai ao slide, né? Então, assim, acho que só lembrar, pessoal, né, que então nós estamos falando, né, assim, as primeiras instituições, não é, que atenderam a criança pequena no Brasil, né, a criança menor de 3 anos, elas datam, né, do início do século XX, e aí são instituições ainda de caráter muito próximo, por exemplo, do atendimento que as crianças recebiam em orfanatos, né? E aí, as imagens que a gente vai ver nesse primeiro slide se refere a um momento histórico posterior, que é o momento que se localiza ali entre as décadas de 70 e 80, né? Que é quando a gente assiste no Brasil uma expressão, né, um crescimento muito grande de reivindicação por creche, especialmente desencadeada pelo movimento feminista, né? Especialmente desencadeado pela luta das mulheres, né? Em torno da garantia de ter onde colocar seus filhos, né? De matricular seus filhos em uma instituição que pudesse dar a elas a possibilidade, né? Do trabalho. Então, a gente conhece, né, a gente sabe que, então, a história da creche, né, no Brasil, ela está muito vinculada, portanto, à mãe trabalhadora, especialmente a mãe das camadas mais pobres, né, quer dizer, a necessidade que as mulheres encontraram de ter que ir para o mercado de trabalho, criou um problema que era de onde deixar essas crianças, e, portanto, a creche nasce no Brasil, não é? Diferente de outros países, no Brasil ela nasce com um propósito de filantropia, né? Ela nasce como esse lugar feito para receber as crianças, né? Para abrigar as crianças, para que a mãe pudesse trabalhar. Portanto, ela nasce desvinculada de qualquer caráter educativo, né? Não havia, portanto, uma preocupação de que o tempo da criança naquela instituição fosse um tempo pedagógico, né? Um tempo voltado, portanto,
para o ensino, para o desenvolvimento de novos hábitos, né, para o ensino de habilidades, para o desenvolvimento de funções psicológicas na criança, né, era mesmo uma perspectiva de guarda, né, já que essa era a condição possível naquele momento. E aí é importante lembrar que, nesse sentido, a creche nasce de forma muito diferente da pré-escola, né, a pré-escola que surge também de modo mais forte entre os anos 30 e 50, também o que a gente vai observar é que aí a pré-escola já nasce sob uma outra perspectiva, né? Ainda que não a perspectiva ideal, que não é de tanta filantropia quanto a gente tem na creche. Não está dando certo, Adolfo? Para mim apareceu? Já está de novo. Acho que é o seu, Elisa. O meu já está de novo no slide com as mulherzinhas. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou mudar de formato então, tá? Agora estão aparecendo todos para mim, mas ainda não no modo de apresentação, né? Agora? Agora foi, de novo. Foi. Deu certo? Tá. Ok. Para ela não, eu acho que... E se mantiver naquele outro formato lá, que ela consegue ver, Adolfo, e for passando daquele jeito? Menor agora, mesmo, sem ser apresentação. Agora não está dando? Para mim não aparece todos os slides, não forma de apresentação. Ela está na outra tela. E agora? Agora foi. Tá bom, então... agora não foi de novo. Ai, Deus. Faz o seguinte, professora. Tenta sair da reunião e entrar de novo, que eu acho que está não está muito estável a conexão. Tenta sair e entrar de novo, por favor. Você está sugerindo que saia e entre de novo, Adolfo, é isso? Isso mesmo. Tá bom, vamos lá. O Adolfo, se ela passar pelo dela, não é melhor ela controlar? Ou você acha que por conta de estar oscilando é pior? Vamos tentar. Porque o problema é que eu acho que lá a conexão não tá intermitente, por isso que ela não está conseguindo visualizar. Porque daí, qualquer coisa, deixa naquele outro formato com os pequenininhos, já que ela estava vendo daquele jeito, põe daquele jeito, né? E deixa com a tela mesmo, sem apresentação, que acho que se ela estava vendo, dava mais certo. Certo. Acho que ela voltou já. Não voltou? Não ouvi direito, tá baixinho. O seu fone tá perto aí da boca? Não tô nem te vendo. A câmera você abriu? Abri. E é estranho, porque para mim tá perfeito. Eu vejo vocês perfeitamente. Agora te vi, te ouvi. O Adolfo acho que vai tentar deixar daquela forma. Tenta, Adolfo. Vê se não der no formato de apresentação, você deixa daquele formato menor mesmo. Tá abrindo aqui. Vê se abriu agora. Para mim, sim. Sim, aparece o primeiro slide. Eu vou trocar aqui para ver. Para mim, apareceu já. Para mim não aparece. Vê se a senhora consegue... Aparece em cima uma barrinha com o número de slides, tem as setinhas. Vê se a senhora consegue avançar. Vai. Consegui. Vai? Mas então eu vou... vai avançando daí, que eu avanço daqui para poder aparecer depois também na gravação. Ok.
Vocês estão vendo o slide que são 2 imagens, é isso, pessoal? Tá compartilhando aí para vocês? Isso. Tá? Pessoal, querem abrir microfone só para falar? Vocês estão vendo os slides das 2 mulheres de mão dadas, o outro é do Cristo Redentor? Tá, sim. Estamos vendo. Sim. Estamos vendo. Sim. Tá bom. Sim. Tá bom, obrigada, gente. No chat também, tem bastante gente falando que tá vendo. Não. Ixi, Não. falou não. Agora Para mim não abriu também, não. Agora sim. Quem não conseguiu, acho que era bom sair e voltar, né, Adolfo? Igual a professora fez. Isso. Infelizmente, são coisas que não tem como a gente controlar, né? Bom, então, pessoal, então assim, né, eu disse, eu trouxe essas 2 imagens aí que ilustram, né, então essa primeira imagem é uma imagem mais antiga, é capa dessa revista Mulherio, que é dos anos 80, né, e aí o que a gente tem, então, é uma charge, não sei se dá para ler, né, mas é, então, uma mãe com a criança aos pés do Cristo Redentor e pedindo que o Cristo cuide do filho dela enquanto ela vai trabalhar, né. E a outra imagem, né, uma imagem mais recente, é uma frase do Marx, né? O Marx disse uma frase famosa: trabalhadores do mundo, univos, né? E aí, então, é uma adaptação, são 2 mulheres, e aí uma diz para a outra, mulheres do mundo univos, né? Porque acho que uma coisa que é importante que eu queria de antemão falar para vocês, né? É que a gente precisa pensar que, embora a creche seja um direito da criança, ela cria também uma possibilidade de emancipação para as mulheres, que é muito importante, né? Como nós que trabalhamos com as crianças pequenas, somos, na grande maioria, mulheres, né? Temos aí a felicidade de compartilhar esse espaço com alguns homens, mas ainda é muito forte a presença das mulheres né, no trabalho educativo com a criança de creche e a criança pré-escolar. Então, é muito importante que cada vez que a criança não tem direito, cada vez que a gente está diante de uma criança que está fora da creche, né, que não tem direito a uma vaga na creche, a gente dobra, né, a gente dobra por, né, assim, multiplica por 2 os prejuízos que isso causa para essa família, já que também a mãe fica impedida de trabalhar, fica impedida de produzir o seu próprio processo de emancipação, porque trabalhar, como todos nós sabemos, não é só uma forma de nos gerar uma renda, né? Mas nós também nos produzimos como pessoas no nosso trabalho, nos relacionamentos que nós mantemos com os colegas, né? Então, existe uma parte de construção pessoal da mulher que é muito importante, que se produz à medida em que ela pode ingressar no mercado de trabalho, né? Esse é um desejo da grandíssima maioria das mulheres. E se a criança não tem a vaga, a mulher também fica impedida de trabalhar, porque obviamente que a gente não vai ver um pai que fica sem trabalhar porque a criança não tem vaga na creche, né? São as mulheres que ficam fora do mercado de trabalho e, portanto, sem possibilidade, né, de se desenvolver, né, não só de desempenhar um papel para além da maternidade, né? Todas nós queremos fazer mais do que ser somente mãe, né? É uma tarefa a qual nos dedicamos com prazer, mas queremos mais do que isso para o nosso próprio processo de constituição, né? Então, é muito importante que a gente considere, né, que o direito à creche passa também pela possibilidade de emancipação para as mulheres. Tem uma mensagem aqui dizendo que não está ouvindo. É só essa pessoa, pessoal? Está chegando para vocês o som? Márcia Lúcia. Eu já dei o recado no comecinho, qualquer coisa, verificar as configurações do computador, se for o caso, tem que sair da atividade e retornar, que às vezes dá certo. Para nós está normal, olha lá, tem uma falando, a Juliana está normal, para mim está tudo normal agora. Tenta aí, Márcia, fazer isso, então, ver as configurações e sair e retornar para a atividade, às vezes dá certo. Tá bom, então vamos lá, pessoal. Então, assim, eu coloquei 4 itens aqui para nos ajudar a pensar, né? O primeiro eu já falei sobre ele, que acho que a gente compreender a história da creche é importante para a gente saber como isso foi se construindo historicamente e, portanto, quais são as possibilidades de transformação, né? É muito importante que a gente pense que as grandes mudanças que são produzidas na sociedade, mudanças de concepção, de valor, né? Elas se fazem a partir
partir da história coletiva. Somos nós, né, que trabalhamos com a educação, é que vamos fazer as grandes transformações na educação, não é? É uma ilusão a gente achar que vai chegar um político iluminado e que essas transformações vão ocorrer da noite para um dia, né? Não, essas mudanças que a gente tanto quer ver sendo produzidas depende de modo significativo do modo como nós nos colocamos como sujeitos históricos na construção dessas transformações que nós queremos ver, né? O segundo aspecto que eu também já destaquei com vocês é pensar que a creche atual, né? A creche hoje, em pleno século XXI, né? Ano de 2020, ela ainda carrega a marca que lhe deu origem, né? A marca de que a creche é entendida ainda, né? Apesar de todos os nossos esforços, como um espaço onde as crianças são deixadas para que as mães possam trabalhar. Não há expectativa por parte da maioria das pessoas de que este seja um espaço educativo, ele deve ser um espaço que privilegie o cuidado, né? Vocês são testemunhas disso, né? A grande expectativa dos pais é saber se a criança comeu, se a criança dormiu, se a criança foi tomada banho, né? Quer dizer, ainda prevalece muito forte a ideia de que de 0 a 3 anos o que a gente precisa fazer é cuidar dessas crianças, né? A gente ainda precisa avançar muito no sentido de construir uma compreensão mais evoluída a esse respeito, né? O segundo aspecto é que as pesquisas também mostram, né, pesquisas no mundo todo e também no Brasil, mostram que quanto menor é a criança, mais vulnerável essa criança está, sobretudo no aspecto das garantias dos direitos, né? Então, é só nós olharmos isso. O Brasil já universalizou a pré-escola desde 2016. Desde 2016, nós temos 96% das crianças brasileiras matriculadas em creche. Por outro lado, temos somente 32% de crianças em idade de 0 a 3 matriculadas, né? Eu vi um dado recente da cidade de Recife, que me chamou bastante atenção, né? A cidade de Recife tem, a capital, né? A grande Recife, tem 80 mil crianças em idade de 0 a 3 anos. E a cidade de Recife tem 7 mil vagas em creche. Isso significa que existem 73 mil crianças no município de Recife, da Grande Recife, fora da escola, né? Se a gente pensar que são 73 mil crianças, a gente pode fazer uma conta por baixo e pressupor que essas 73 mil crianças são filhas de aproximadamente 40 mil mulheres. São 40 mil mulheres que estão com o seu direito, né, de se desenvolver, de construir uma profissionalização, impedido porque os seus filhos não recebem o atendimento necessário, e mais do que isso, não é? De que atendimento, então, nós estamos falando. E aí, só para lembrar, a creche é um direito da criança desde a Constituição de 88, né? Depois reforçada por uma série de outras legislações, né? A LDB de 96, o Plano Nacional de Educação, né? Dentre outros, o PNE, então, uma série de outras legislações que vieram reforçar o direito da criança. E aí a pergunta que nos fica é um direito, mas é um direito que não é de fato, já que nós temos essa quantidade muito significativa de crianças fora da escola, né? E depois pensar, não é, que os sentidos e os sentimentos que a gente vai construindo sobre a infância e sobre a criança, eles mudam à medida em que há mudanças nos contextos sociais, políticos e econômicos, né? Quer dizer, até o que a gente tinha, né, quando a gente tem as primeiras creches, na década de 30, a gente tinha uma mortalidade muito alta, né? As crianças morriam em uma quantidade muito significativa. Naquele momento, a necessidade mais premente das crianças quando ingressavam nas instituições era que elas pudessem ser salvas, né? Era que elas não morressem de desnutrição, que elas não morressem por nenhuma forma de negligência, mas nós avançamos muito de lá para cá, né? É claro, ainda temos crianças em situações de vulnerabilidade social muito grande, não é? Mas esse quadro não é mais exatamente o mesmo que criou as primeiras creches. Por essa razão, a gente precisa considerar que o modo como a gente olha para o papel que a creche tem hoje precisa ser outro, já que estamos falando de um outro momento histórico, né? Bom, então, aí aqui rapidamente também, então, eu fiz um quadro rápido, né, para poder recuperar com vocês essa ideia, né, de que embora o século XX no Brasil, né,
tenha sido considerado o século que consolidou o direito da criança à educação infantil, né? Justamente lá no finalzinho dele já, né? Olha que 88 já estamos no final do século, né? Tivemos um período longo de ditadura militar e aí durante a ditadura esses direitos não avançavam, né? Então é só na redemocratização, né? Nos anos 80, então final dos anos 80 e 88 é que a gente tem, então, a publicação da Constituição, que estabelece o direito da criança à escola de educação infantil. E o que a gente tem antes disso, né? Então, até 1930, né, nós temos esse modelo de um atendimento muito baixo, né, um percentual muito baixo de crianças atendidas nessas instituições, e essas instituições com predomínio de um modelo de filantropia, né, como eu já disse, muito semelhante àquilo que a gente observava nas práticas dos orfanatos, né? Era muito essa coisa de tirar a criança, salvar a criança, né? Não havia, portanto, nenhuma perspectiva educativa, nenhuma preocupação com os aspectos pedagógicos. De 30 a 70, né, aí então a gente tem um avanço do ponto de vista de um aumento dessas instituições, um aumento do número de crianças atendidas, mas ainda prevalece esse modelo anterior de filantropia e essas instituições continuam ligadas, portanto, às secretarias e às diretorias de assistência social, né, que em si, o fato de estar ligado à assistência social já mostra que, de fato, se tratava muito mais de garantir que essa criança pudesse subsistir do que uma preocupação com o seu processo de desenvolvimento, né? A partir dos anos 80 e 90, então, a partir da Constituição e depois da LDB, é que a gente começa a construir muito fortemente, não é? Essa ideia de que essas instituições precisam se afastar dessa sombra do modelo filantrópico, né? Do modelo dedicado somente à subsistência da criança e avançar para um modelo de caráter educativo, né? Quer dizer, a partir, então, não estamos falando de tanto tempo assim, né? A gente sempre brinca que, assim, 1 ano, 2 anos na nossa vida, na vida de uma pessoa, né? É muito tempo. Agora, 30 anos na história não é tanto tempo assim, né? A história demora muito mesmo para avançar. Então, estamos falando aí do final dos anos 90, estamos falando de pouco mais de 3 décadas em que a gente começa a reafirmar, né, começa a afirmar a necessidade de olharmos para a criança que vem para essas instituições, não como um corpo orgânico que precisa de alimento, não só, né, como um corpo orgânico que precisa de alimento, que precisa de cuidado, que precisa de nutriente, mas para um corpo orgânico que tem também uma dimensão psicológica, que precisa aprender a falar, que precisa aprender a andar, que precisa dominar os objetos, né? Então, é disso que se trata, né? Bom, aí, acho que ainda dentro dessa coisa de nós compreendermos a história para pensar como é que as coisas estão constituídas hoje, então, o que permanece desse tempo, né? Assim, o que nós herdamos desse tempo e, portanto, o que continua sendo um desafio para nós, né? Tanto para quem pensa o trabalho, como para vocês que estão lá no trabalho direto com a criança. A primeira evidência é essa: não universalizamos a creche, né? Temos um número enorme de crianças que estão fora dessa instituição e um número de crianças, portanto, que, segundo as pesquisas, estão com as suas possibilidades de desenvolvimento muito limitadas, já que a família não tem condição de oferecer para essas crianças uma resposta a essas necessidades de desenvolvimento, né? Então, esse é o primeiro traço. O segundo traço é que, infelizmente, mesmo aqueles que a gente conseguiu dar acesso, nem sempre têm acesso a um trabalho de qualidade, né? A gente conhece práticas maravilhosas, né? Assim, lugares onde o trabalho educativo é feito com muito compromisso social, mas nós também somos testemunhas, né, de práticas que, na verdade, se consolidam na contramão do que são as necessidades essenciais dessas crianças, né? Uma outra coisa que nós herdamos e mantemos é a tendência de importar modelos estrangeiros, modelos de sucesso e outros nem tanto assim, né? Nós temos uma mania de copiar tudo que é dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está longe de ser uma nação que sirva de exemplo para o atendimento à criança pequena, né? Não que o atendimento seja ruim, mas ele é um atendimento privado, né? É muito baixo o número de atendimentos públicos, então é uma experiência muito diferente da nossa. Eu me refiro aqui, em particular,
a essas coisas que a gente vê com bastante frequência, que é essa coisa de comparar a educação infantil brasileira à Finlândia, né, a Suíça, a Suécia, sem levar em conta que por que a Suíça, a Suécia, a Finlândia, a Alemanha, né, tem modelos de atendimento da criança pequena tão bons, tão desenvolvidos, né, assim, tão democratizados. Primeiro, porque são nações que investiram muito pesado, né? Investiram recursos financeiros muito pesados na educação da criança pequena. O que essas nações já entenderam? Que isso não é um gasto, que isso é um investimento, né? Que se você investe na educação desde os primeiros anos, você tem uma economia, porque essas crianças não vão adoecer, porque essas crianças não vão abandonar a escola no futuro, né? Assim, há uma série de vantagens em você fazer, portanto, esse investimento. Então, não adianta a gente achar que a gente vai importar o modelo que os professores usam lá no trabalho com essas crianças, sem que a gente tenha garantido um investimento estrutural no desenvolvimento das políticas para a educação, porque isso está fadado ao fracasso, né? E o terceiro aspecto é que mantemos a segregação entre cuidar e educar, né? Para nós, no Brasil, ainda é muito forte a ideia de que a creche cuida e a pré-escola educa, né? E aí nós temos um problema de origem aí, né? Não é verdade. A creche cuida e educa e a pré-escola cuida e educa, né? É claro que quando estamos falando da criança de 0 a 3, estamos nos referindo a uma criança que, por conta de que ela é, quanto menor ela for, mais dependente do adulto, né? Um adulto que é praticamente que está sempre na base de todas as suas ações, não é? Então é sempre muito importante que a gente pense nisso, que quanto menor a criança, né, mais ela vai depender de cuidados feitos pelo outro, né? Mas isso não significa, essa é uma prerrogativa que nós precisamos defender, que a função da creche seja só cuidar dessas crianças, né? Isso valia para os anos 30, não vale mais para o nosso tempo, não é? A creche, e aí então estamos falando do trabalho educativo com a criança de 0 a 3 anos, tem muita coisa para ensinar para a criança, né? Então o que um bebê pode aprender? Poxa vida, um bebê pode aprender muitas coisas, né? Vocês que trabalham com eles sabem muito bem como eles chegam no começo do ano, né? Ainda com aqueles movimentos concatenados, né, com pouca possibilidade de diálogo, uma certa dificuldade ainda de estabelecimento de vínculo, e quando eles saem no final do primeiro ano de vida, não é, já com tanta mobilidade, com tanta capacidade de se expressar, né, com tanta capacidade de se mostrar como um sujeito que está se constituindo e que está se desenvolvendo. Por outro lado, a pré-escola também precisa entender que esta criança ainda precisa de cuidado, né? Essa criança ainda precisa aprender a cuidar de si, essa criança ainda precisa formar novos hábitos, né? Tanto no cuidado consigo mesmo, quanto no cuidado com o outro. Então, acho que isso é muito importante e nos aproxima, né? Aqui, eu acho que o mais importante é nós pensarmos que todas as vezes que a gente separa creche de pré-escola, a gente faz isso talvez por uma demanda que seja necessária naquele momento, como a gente fez hoje aqui, separar a creche de pré-escola. Mas, tradicionalmente, nós temos sempre que pensar que estamos falando da educação infantil, né? Quando a gente está falando da educação infantil, significa reconhecer que em todas essas etapas, né, do primeiro ao final do 5º ano de vida, nós temos um objetivo em comum. Qual é o objetivo em comum? Garantir que essa criança tenha nas instituições educativas o seu desenvolvimento pleno, né? Para usar uma expressão que o Vygotsky usa, garantir a maximização do seu desenvolvimento, garantir que as máximas possibilidades de desenvolvimento que uma criança tem possam ser produzidas a partir do trabalho educativo, né? Do trabalho que a gente realiza no cotidiano das instituições com essas crianças, tá bom? Bom, e aí, então, né, como eu disse, compreender a história nos ajuda a pensar como o fenômeno foi construído e como a gente supera, né? Como é que a gente avança, o que nós temos que construir, e aí quem somos nós?
Nós, os professores universitários que estudamos a educação infantil, vocês que estão ali na trincheira do trabalho educativo com eles, né? As famílias que são atendidas nessas instituições, nós precisamos ajudar a sociedade civil a construir uma concepção, né? Convencê-las daquilo que nós já estamos bastante convencidos, né? Da importância que essa instituição tem, da importância que o trabalho que vocês realizam no cotidiano com essas crianças tem para o seu processo de desenvolvimento intelectual e afetivo. Então, acho que eu coloquei aqui 3 caminhos de como eu acho que a gente pode avançar, né? Como é que a gente luta para poder consolidar esse direito à creche e consolidar a importância social que a creche tem. Primeiro, reafirmando os objetivos que são comuns para as creches e pré-escolas. É aquilo que eu disse, né? Toda vez que a gente separa, a gente corre o risco de dizer assim, não, então, já que não dá para acolher todo mundo mesmo, vamos universalizar pelo menos a pré-escola e aí depois a gente vê o que faz com a creche, né? Não, nós não podemos fazer nenhum tipo de concessão. Nós queremos que a universalização seja para todas as crianças, né? Não me venha com essa história de vamos fazer primeiro pela pré-escola, como quem conhece um pouco da história do Brasil se lembra daquela frase que ficou famosa num dos governos da ditadura, que era vamos fazer o bolo crescer primeiro para depois distribuir, né? Até que passaram muitos anos e o povo percebeu que o bolo cresceu, mas a distribuição não veio, né? E é isso que a gente quer evitar, né? Nós não vamos esperar que as prefeituras, que os municípios tenham as melhores condições fiscais para poder reivindicar a universalidade e o direito universal das crianças de estarem nessas instituições, né? Por outro lado, né, também é importante reafirmar a função social da creche, dado o fato de que a origem da creche é essa origem assistencialista, filantrópica. Então, nós vamos precisar dizer diariamente que o que a gente faz com essas crianças não é só cuidar delas, né, mas é garantir que elas se desenvolvam. E acho que a gente faz isso reafirmando, né, e aí agora falo do ponto de vista da psicologia histórico-cultural, reafirmando a noção de que o desenvolvimento humano é, para a psicologia histórico-cultural em particular, uma tarefa precípua das creches e da pré-escola, né? Quer dizer, há outras teorias da psicologia que entendem que o desenvolvimento não é fruto majoritariamente daquilo que acontece nas instituições educativas, mas para a psicologia histórico-cultural não, né? O Vygotsky estava convencido desde o início dos seus estudos de que o modo como as instituições se organizam, o modo como a instituição organiza as experiências que serão produzidas para as crianças é determinante no seu processo de desenvolvimento, né? E aí aqui, pessoal, é importante que a gente pense, especialmente na creche, que assim, as crianças de creche, elas fazem muitas aprendizagens que são espontâneas, não são naturais, mas são espontâneas. Vamos pensar na linguagem, que é o que eu recortei aqui para falar com vocês, né? A verdade é que uma criança precisa da creche para aprender a falar? Não, uma criança não precisa da creche para aprender a falar. Ela aprende a falar com os adultos que estão no seu entorno, com seus pais, com os irmãos mais velhos, né? Por que ela precisa da creche? Porque a creche vai garantir que esta linguagem se desenvolva nas suas formas máximas, né? Então, a da creche, no caso da linguagem, para garantir a maximização do domínio da linguagem. A gente pode pensar a mesma coisa da marcha, né? A criança precisa ir para a escola para aprender a andar, para depois aprender a saltar, andar de costa, escalar, rolar num colchonete. Não, ela não precisa da instituição, né? Essas são aprendizagens espontâneas que a criança aprende vendo o adulto fazer, né? A fala, a criança aprende ouvindo o adulto falar, a criança aprende a andar, né? Acompanhando o movimento do adulto e tal. Mas por que a creche, então, é importante? Para garantir as máximas possibilidades de desenvolvimento. Ou seja, pelo fato de que se a criança fica limitada ao seu contexto familiar, dificilmente, né, a gente quase que pode bater o martelo e dizer que dificilmente essa criança vai ter as suas máximas possibilidades de desenvolvimento garantidas. Por quê?
porque o pai e a mãe e as pessoas no entorno dessa criança não são educadores, não produzem aquilo que para nós é importante, que é uma prática intencional, né? Que é nós pensarmos, por que eu vou trabalhar isso? Por que eu vou mostrar esse objeto? Por que eu vou cantar essa música? Por que eu vou ler esta história, né? Tudo que os pais fazem é fruto de um espontaneísmo, e não é isso que caracteriza, então, o nosso trabalho como educadores, né? Então, vamos lá. Bom, aí então, né, passei pela história e aí coloquei, então, quais são os desafios que nos restam, e aí chegamos, então, qual é o legado, então, da creche para a educação da criança pequena, né? Como é que a gente tem que olhar cada vez mais para essa criança? E, mais uma vez, falo da perspectiva da pedagogia, da psicologia histórico-crítica e da pedagogia histórico-crítica. Isso significa que estamos falando de um determinado lugar, pessoal. É importante lembrar que a defesa de que a gente ensine conteúdos para criança na creche, que a gente ensine conteúdos para criança na pré-escola, não é uma defesa hegemônica no Brasil, né? A defesa hegemônica no Brasil, a concepção que prevalece no Brasil é aquela que indica que as práticas sejam mais flexíveis, que as crianças sejam deixadas mais livremente, que o adulto dirija menos as aprendizagens das crianças, que o adulto decida o que vai trabalhar com a criança mais em função do interesse da criança do que em função daquilo que o adulto entende como sendo necessário para o processo de desenvolvimento da criança, mas nós estamos falando de um outro lugar, né? Quer dizer, estamos falando de um lugar que entende que a criança humana, né, quando nasce, e aí acho que é importante a gente recuperar a ideia fundamental do Vygotsky, né? O Vygotsky vai dizer, quando nasce uma criança da espécie humana, né, nasce um indivíduo da espécie humana, né? Ou seja, esse ser não está ainda humanizado. O que ele está querendo dizer? Essa criança que nasce não tem ainda, dado pela sua genética, pela sua espécie, ela não tem ainda os comportamentos, as funções, as faculdades que são próprias do ser humano. Ela ainda vai precisar desenvolver isso ao longo da vida, né? Seria nós pensarmos assim, por exemplo, todos os animais carregam também algumas funções, como nós. Os animais também têm sensação, os animais também têm percepção, os animais também têm um certo nível de memória, né? Então, nesse ponto, somos iguais. Qual é a diferença? A diferença é o fato de que nos animais, então vamos pegar um filhote de gato, por exemplo, né? A capacidade de percepção que esse filhote de gato tem, ou seja, a capacidade que vai lhe permitir perceber a chegada de um predador, ou perceber o cheiro do alimento, ou perceber o cheiro da mãe, né? Essa capacidade de percepção ainda vai se desenvolver depois que esse filhote de gato nascer? Sim, mas essa capacidade de percepção vai se desenvolver limitada pelas condições que já estão dadas no ambiente onde esse gato vai crescer. Por quê? Porque ele não tem a menor possibilidade de produzir nenhuma transformação nesse ambiente, né? Todo o seu comportamento só será possível a partir daquilo que ele já herdou da sua espécie, né? E ele já nasce gato, né? Ele não vai precisar se formar gato, assim. Ele já nasce com todas as características de gato e ele só vai, portanto, desenvolver isso ao longo da vida, não é? Nós, os seres humanos, nascemos com as propriedades, né? Nascemos com as características humanas, mas as capacidades mais elevadas do homem, aquelas que de fato nos caracterizam como seres humanos, né? Essas não estão dadas quando nós nascemos. Essas precisarão ser desenvolvidas, né? A linguagem é um bom exemplo, né? Nós somos os únicos seres que falamos, nós somos os únicos seres que usamos a palavra, né? E, portanto, nós nascemos sem falar, né? Nós gastamos um certo tempo para aprender a falar e só vamos aprender a falar se convivermos com outros falantes. Se não convivermos com pessoas que falam, a gente não vai aprender a falar, porque se trata, obviamente, de uma aprendizagem eminentemente social, né? Como o exemplo que eu acabei de dar. Então, acho que é importante a gente lembrar, né? Que é disso que se trata, não é? De pensar que aquilo com que nós nascemos, aquilo que nós herdamos da nossa espécie, é insuficiente para nos transformar em seres humanos, né? Nós precisaremos, então, de muita mediação ao longo da vida
para nos convertermos em seres humanos plenos, desenvolvidos, capazes de amar, capazes de conhecer, tudo isso, né? Bom, agora estamos com um problema de novo aqui no slide. Tá, voltou. Eu tinha perdido a possibilidade de passá-los para frente. Tá, então eu estava aqui, né, ia dizer para vocês que, então, para nós, né, para quem pensa o trabalho educativo a partir da psicologia histórico-cultural, a gente pensa a partir dessa tríade, desses 3 elementos que aparecem aí nessa figura para vocês, não é, que é fundamental, que é pensar assim. Quando a gente olha para o trabalho educativo com a criança, o que a gente tem que pensar, então, né, nós que decidimos o que vai ser trabalhado com elas, do que elas precisam. A gente tem que olhar, então, para esses 3 elementos, né? Pensar quais são os conteúdos que devem ser ensinados ou desenvolvidos com a criança, não é? Porque o que a gente pode pensar? O que é um conteúdo ensinado, né? Vamos pensar, um conteúdo ensinado é quando eu ensino cores para as crianças, quando eu ensino as formas dos objetos, quando eu ensino para elas como que elas devem usar o talher para trazer o alimento até a boca, né? Isso é algo que a gente ensina diretamente para a criança. Mas tem aquilo que a gente não ensina, mas desenvolve neles, né? Que a gente não ensina diretamente para a criança, mas desenvolve, como, por exemplo, todas essas funções. A capacidade de perceber as sensações, a memória, a linguagem, o pensamento, são todas funções que estão em desenvolvimento na criança desde o momento em que ela nasce e que precisam ser aperfeiçoadas, né? Então, o que nós educadores precisamos fazer? Precisamos criar situações educativas em que essas funções sejam requeridas, né? Então, eu preciso pensar em situações em que a criança vai ter que prestar bastante atenção, né, ao que está sendo discutido ou que está sendo mostrado. Cada vez que a gente faz isso, a gente, então, está exigindo que a capacidade de percepção da criança se aperfeiçoe, né? Que ela preste mais atenção a uma situação, porque é claro que a criança, ela vê tudo que está no entorno, mas quando a gente quer, né, que ela olhe especificamente para uma coisa, nós precisamos chamar essa atenção da criança para aquilo que a gente quer que ela ouça, né, para aquilo que a gente quer que ela olhe, e é por isso que a atenção vai se desenvolvendo, porque ela vai sendo capaz de deixar de olhar para tudo, não é? E olhar especificamente para uma coisa. Afinal de contas, a atenção é isso, né? A percepção é essa função que capta tudo, né? Que quando a gente chega num ambiente, a gente vê várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas aí a atenção vai e dirige a nossa percepção para um ou 2 elementos daquele contexto. Então, conteúdos para nós significa tanto aquilo que a gente ensina diretamente para a criança, quanto aquilo que por meio do ensino a gente desenvolve nela, né? A forma corresponde à escolha que também nós, educadores, temos que fazer, que é em torno de qual é a melhor maneira de ensinar aquilo que nós queremos ensinar para as crianças, né? Então, por exemplo, bom, eu quero desenvolver a linguagem oral nas crianças, quero que elas aprendam palavras novas, né? Quero que elas aprendam palavras que rimam. Bom, então esse é meu conteúdo, certo? Eu quero ensinar palavras novas para as crianças, esse é meu conteúdo, é isso que eu quero trabalhar com eles. Eu, então, tenho que pensar qual a melhor forma de fazer isso. Aqui estamos falando, portanto, da metodologia, dos recursos. O que eu vou usar para ensinar palavras novas para as crianças, né? Eu, que sou educador, tenho possibilidades de escolha, né? Então, eu vou pensar, bom, eu vou usar um livro de literatura que as palavras rimam, né? Ou que as palavras são pequenas, porque são mais fáceis para essa criança de 2 aninhos de idade, que está começando a dominar a palavra. Ou então, não, eu vou usar instrumento musical e vou combinar com eles que todas as vezes que o instrumento parar, que eu parar de tocar o instrumento, eles vão falar juntos a palavra boneca, né? Enfim, né? Ou a palavra tal, que é a palavra que eu quero que eles aprendam. Então, do que estamos falando? Dos recursos, né? De quais meios eu vou usar para ensinar aquilo que eu me propus a ensinar para a criança. E um terceiro elemento muito importante, que daí a psicologia nos ajuda muito, né? Eu diria que conteúdo e forma, quem nos ajuda a pensar é a pedagogia. E o destinatário, que é o terceiro elemento dessa tríade, que é a psicologia, que nos ajuda muito a pensar, que é olhar e pensar
quem é esta criança que eu estou educando, né? Quem é essa criança de 1 ano de idade? Quem é essa criança de 2 anos? Quem é essa criança de 3 anos? Porque, obviamente, que a gente precisa considerar que, embora as crianças, né, quando a gente fala das crianças, estamos falando de um conjunto de comportamentos que são comuns entre elas, existe as especificidades de cada idade, né? Ora, a criança de 1 ano é uma criança que é muito diferente da criança de 3 anos, né? É só a gente pensar, por exemplo, o que caracteriza a criança de 1 ano, né? Prestem atenção nisso, veja se faz sentido para vocês. O que caracteriza o desenvolvimento da criança de 1 ano é as suas máximas dependências do adulto e as suas mínimas possibilidades de comunicação, certo? Uma criança de até 1 ano de idade é uma criança que depende praticamente o tempo todo do adulto no seu entorno para tudo, né? Para se alimentar, para dormir, para receber afeto, e fundamentalmente para começar a perceber o mundo, para começar a perceber que o mundo é feito de pessoas, que o mundo é feito de objetos, que esses objetos têm cor, que esses objetos têm forma, né? Então, criança é uma criança que tem uma máxima dependência do adulto e uma mínima possibilidade de comunicação, especialmente porque ela ainda não fala, né? Esta é uma comunicação que também, eu sei que muitos de vocês já sabem, a gente chama de uma comunicação emocional, né? Como é que vocês que são educadores sabem quando que o bebê está chorando porque está com fome, ou porque está com sono, ou porque está com saudade da mãe, né? Enfim, a gente sabe identificar os choros deles, né? Mas é uma comunicação pela emoção, né? Pelas expressões faciais, né? Pelo modo como essa criança apresenta o corpinho, né? Se o corpinho está mais rígido, se o corpinho está mais solto, né? Mas se comparada à linguagem, um tipo de comunicação bastante limitada, né? Passamos para a criança de 2 anos. Opa, essa criança agora já fala, essa criança já anda, né? Ela já é capaz de mostrar que prefere uma coisa à outra, né? Então, vão aparecendo necessidades próprias, mas ao mesmo tempo ela vem carregando os progressos, né? Os avanços da etapa anterior e vai diminuindo a dependência dela do adulto, né? Vocês podem dizer assim, nossa, aos 2 anos diminui a dependência, a gente que está com eles lá tem que fazer tudo por eles, né? Mas se comparar da criança de 1 ano, a gente vai ver que já tem uma ampliação nesse nível de dependência, né? Então, pessoal, é muito importante, não é, que a gente possa saber cada vez mais quais são as necessidades próprias da criança em cada idade. Porque quando a gente sabe quais são as necessidades próprias da criança em cada idade, a gente tem como pensar, então, o que eu vou ensinar e qual é a melhor forma, né? Por exemplo, a gente pode pensar, bom, se eu vou mostrar um livro de história para uma criança, o critério a respeito do que está escrito ou do que não está escrito, então, do conteúdo do livro, para uma criança de 1 ano, não é importante, não é tão importante, porque, afinal de contas, ela ainda não domina a linguagem oral. Entretanto, a qualidade das imagens desse livro precisa ser um critério importante para o educador, porque, afinal de contas, essa criança de 1 ano, a possibilidade que ela tem de ler o mundo está nas imagens, já que ela ainda não domina a linguagem oral, né? Obviamente que isso não quer dizer que a gente não tenha que falar com elas, né? Nem preciso dizer isso, né? Nós temos, né? Somos falantes com eles desde o dia em que nascem, né? E vocês que são educadores sabem muito bem, não é? Que quando você está lá com um bebê de 4, 5 meses, né? O bebê está quietinho, você começa a falar com ele, ele começa a produzir uma série de reações, né? Reações faciais, reações no corpo, né? O bebê ensaia um sorriso, né? Sem contar que isso é fundamental para a construção do afeto entre o adulto e a criança. Então, é disso que se trata, né? Então, esses elementos aí são fundamentais para a gente pensar, tá? Aí, como eu disse, Paty, e meu tempo? Me ajuda aí, que eu tô sem noção aqui do meu tempo. Tem 15 minutos, mas a gente tem, às vezes, ficado um pouquinho mais, não tem problema, não. Eu acho que até o pessoal que está aqui também não vai se... Termina o quê? Tem poucos aí que eu estou vendo, acho que são 3, né, para terminar isso.
Mas tem 2 videozinhos, então vou tentar dar uma aceleradinha aqui. Tá, não, mas fica tranquila, também não é tão rígida assim, até porque a Clélia avisou que está chegando também, ela vai querer falar com o pessoal, tá bom? Assim que ela ingressar, eu dou um alô aqui também. Tá, joia, tá bom. Tá? Então, assim, ó, pessoal, dentro daquele... Vou voltar o slide para mostrar, então, aqui, ó. Qual seria um conteúdo, na minha avaliação, um conteúdo muito importante a ser trabalhado nos 3 anos de creche, né? É claro que se a gente pensar na criança de 1, a gente poderia pensar que desenvolver a sensação e a percepção é também um conteúdo muito importante para a criança de 1 ano de idade. Vamos lembrar que a função mais desenvolvida com a qual nós nascemos é a sensação, né? É a sensação que está mais desenvolvida no bebê humano, que é a que nos permite perceber a diferença de temperatura, a diferença de claridade, a presença de um adulto que chega, né, e tal. Mas, enfim, não é? Há outras funções que precisam se desenvolver. Mas eu diria que a linguagem é talvez, né, assim, e aí não estou falando isso por mim, né, mas estou falando com base nos autores mesmo da psicologia. A linguagem é a função, não é uma dos conteúdos mais importantes que a gente precisa desenvolver com a criança pequena. E aí vou tentar justificar agora por quê. Qual é a função da linguagem? O que a linguagem faz por nós, né? Vocês vão ver que se a gente pergunta para a pessoa assim, a linguagem, qual é a principal função da linguagem? A gente sempre tende a responder, a função da linguagem é o processo de comunicação, né? É garantir o diálogo, garantir que a gente possa conversar uns com os outros. E o que a gente vai ver é que a linguagem faz muito mais do que isso, né? A linguagem, além de garantir o processo de comunicação, que de fato ela faz, né? Ela faz outras coisas muito importantes. Então, vamos olhar para essa figura e pensar que, assim, ó, de forma bastante genérica, mas também de forma bastante importante, o que a linguagem faz é ela codifica a nossa experiência, né? Olha, tudo que a gente sabe, tudo que a gente ensina, tudo que a gente conhece, todas as informações que chegam até nós, chegam pela via da linguagem. Seja linguagem escrita, seja linguagem oral, seja, né? Então, assim, é a linguagem que nos permite descrever a nossa própria experiência, compartilhar essa experiência com os outros, e é por isso que a humanidade pôde avançar tanto. Se a gente olhar lá para a origem do desenvolvimento da linguagem, a gente vai ver que a linguagem surge, segundo Vygotsky, a partir do momento que o homem cria as primeiras ferramentas. Quando o homem deixa de estabelecer uma relação direta com a natureza e cria as primeiras ferramentas para poder produzir as suas necessidades, saciar a fome, buscar abrigo, né? Quando ele cria as primeiras ferramentas, aparece também a necessidade da palavra. Por que a necessidade da palavra? Primeiro, porque ao produzir, por exemplo, então, uma ferramenta para cortar um alimento, por exemplo, os homens passam a não fazer isso sozinhos mais, eles passam a fazer isso de modo compartilhado. Então, para eu dizer para o outro o que ele precisa fazer na parte de produzir o instrumento, eu preciso da linguagem, né? E não só por isso, mas principalmente porque do que teria adiantado se os homens, à medida em que fossem criando o mundo social, que fossem criando as ferramentas, que fossem criando os instrumentos, que fosse criando tudo que existe, não tivesse a possibilidade de comunicar essas criações para as gerações seguintes. Essas produções simplesmente teriam desaparecido, né? Então, a história só avança justamente porque nós temos, a partir da linguagem, a possibilidade, né, de ir reproduzindo a experiência histórica com os novos sujeitos que vão chegando, né? Então, a linguagem designa ações, né? Todos os verbos, por exemplo, são ações, correspondem a ações. Então, quando eu digo, né, faça isso, faça tal coisa, busque isso, né, qualquer verbo, nós estamos designando ações, né? As palavras designam relações, né? Então, aqui, por exemplo, quando a gente diz assim, uma faca. Ora, uma faca, a depender de como eu olho para ela, eu posso estabelecer relações diversas entre ela. Por exemplo, eu posso estabelecer uma relação entre ela e o garfo. Aí, então, ela está numa relação de talher, né? Eu posso estabelecer uma relação entre ela e o serrote. Então, ela está numa relação de um objeto feito para cortar. Eu posso estabelecer uma relação entre ela
e o fantoche, porque agora eu estou colocando a palavra faca numa relação com a palavra fantoche, portanto, as duas começam com fá, né? Então, o que isso significa? Não é que a palavra, a linguagem oral, ela cria todas essas possibilidades para nós, não é? E a outra característica importante que a linguagem faz é ela reúne os objetos em um sistema, né? Quando a gente diz para uma criança assim, olha o relógio, né? Quando a criança pensa no relógio, embora ela possa se lembrar do relógio da mãe ou do relógio da cozinha dela, mas quando a gente fala a palavra relógio ou qualquer outra palavra, na verdade a gente está incluindo essa palavra dentro de uma categoria, ou seja, da categoria de relógios, né? Não de um relógio em particular, mas de relógios em geral, né? Então, né, deixa eu avançar mais um aqui, para a gente poder... Então, veja, né, e aquilo é o que a linguagem define. E aí nós vamos ver aqui agora o que a linguagem cria, né, de possibilidade, de mundo novo para a criança, né? Então, a primeira coisa que a gente pode pensar, não é essa, de que a linguagem, ela tira a gente da condição concreta, né? Por quê? A gente pode pensar, bom, muitos de vocês, assim como eu, nunca fomos a Paris, né? Nunca fomos a Londres, por exemplo, não é? Mas se alguém descrever, não é, uma parte de Londres, uma parte de Paris, né? A pessoa vai contando vai produzindo essa narrativa. E nós somos capazes, porque a linguagem produziu em nós um pensamento abstrato, nós somos capazes de imaginar como é esse lugar, né? As pessoas mais sensíveis são capazes, talvez, até de sentir o cheiro do alimento que a pessoa está descrevendo, né? Por quê? Porque a linguagem, ela tem essa capacidade, né, de ir retratando uma realidade, mesmo uma realidade que a gente não conhece, né? Uma realidade que não está presente, que a gente não domina essa realidade, né? Aí aqui vou usar, então, 2 videozinhos para ilustrar para vocês, não é? Essas características. A linguagem, primeiro, então, a linguagem nasce da atividade prática, né? Como eu lembrei lá nos primeiros homens, a linguagem nasceu como uma necessidade do trabalho, como uma necessidade de produção das ferramentas, e na criança pequena também, se vocês observarem, né? A criança também fala sobre aquilo que ela está manipulando, fala sobre aquilo que ela tem interesse naquele momento. Então, a linguagem surge também na criança pequena, muito ligada a uma necessidade prática, né? E aí, então, vou pedir para o Adolfo mostrar um primeiro vídeo para vocês, que caracteriza aí a linguagem na sua gênese, né? No seu comecinho. Adolfo, é aquele vídeo que a menininha está falando com o pai, por favor. Estou falando depressa, né, pessoal? Desculpa, eu fico aflita com o horário e saio atropelando. Só um segundinho, professora. Tá bom. Tá, então até que o Adolfo coloque, né, vou reforçando isso. Observem, então, não é, que é uma criança que ainda, aquilo que a gente ouve, né, que vocês vão ver ela falando, não é ainda propriamente uma palavra, né? Não é propriamente uma palavra, porque não é possível que a gente compreenda nada do que ela está falando, mas é o início, né? O que a gente chama de uma linguagem pré-verbal. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Bom, então, a hora que tiver certo, você me dá um toque, Adolfo. Enquanto isso, eu vou falando para a gente ir ganhando tempo, tá? Então, pensem comigo, ó. A linguagem cumpre 3 funções. A função de comunicação, que nós já falamos, né? E uma segunda função muito importante
que eu vou tentar demonstrar para vocês agora, é que a linguagem é o elo de ligação entre a experiência sensória e a formação da ideia, né? Então vamos pensar o seguinte: quando a gente está diante de um objeto novo ou diante de alguma coisa que é nova, a primeira coisa que a gente faz é capturar os elementos visuais, né? As propriedades que estão no objeto. Então, a gente olha para aquele objeto, a gente é capaz de perceber. Ah, tá, deu certo. Depois a gente volta, então. Pode pôr, Adolfo, por favor. Oi, amor. Tudo bem. Tá autorizado. Você não terminou, não? Não, né? Então fala, o que você quer? Tem que prestar atenção em você, né? Não pode ficar olhando para lá. Tudo bem. O papai não pode olhar para a televisão, não, filha? Não? Tem que olhar para você, né? Tá conversando comigo, né, bem? Tem que conversar olhando nos olhos, né? Não presta atenção. Tudo bem, meu amor. Tudo bem. Eu disse isso aí. Né? Tudo bem? Gostou, né? É, né? Você quer passear, né? Você gosta de passear. Tá joia. Obrigada, Adolfo. Então é isso, né? Que lorota danada, né? Assim, que assunto, né? E o que a gente observa, né? É ela querendo que o pai olhe para ela, né? O título do vídeo é esse, né? O título do vídeo é fala comigo olha para mim quando eu estiver falando com você. E aí, o que a gente tem aí, não é? Um tipo de comunicação, é óbvio, né? Os adultos que estão no entorno dela rapidamente percebem que é isso, né? Ela quer que o pai olhe para ela não quer que o pai olhe para a TV, né? Mas ela não fala nenhuma palavra que identifique isso, né? O que ela está falando, na verdade, ninguém consegue entender, né? A gente entende por conta justamente de uma possibilidade de comunicação que é emocional, mas que sem dúvida nenhuma, não é, começa demonstrando que a linguagem, né, ainda que a gente não possa nesse caso falar da palavra propriamente dita, porque ainda não é uma palavra, né, ela reproduz sons que tem nas palavras, mas não nas palavras que ela queria dizer, né? É uma lorota danada o que ela apronta aí, né? Mas então mostra, não é, que no início a fala está ligada a uma necessidade muito própria da criança, né? Essa necessidade aí, basicamente, de comunicação, de ter suas necessidades atendidas rapidamente, né? Aí, acho que, Adolfo, se você puder... Pessoal, o pessoal está pedindo para eu passar depois o material, eu posso passar, viu, Paty? Assim, eu encaminho depois os slides e vocês podem usar, não tem problema. Se o Adolfo, então, lá o slide para mim, né? Porque aí eu queria falar de uma segunda função importante da linguagem, que a gente pouco pensa sobre ela, pessoal, que é a linguagem, ela é reguladora das nossas condutas, tanto das nossas condutas quanto das condutas das crianças.
E o que eu estou falando de regulação da conduta? Não é no sentido de disciplinar a criança, né? De colocar, de regular no sentido de falar, fica sentada aí, não levanta. A gente faz isso também, né? Mas não é disso. Regular a conduta significa que não é? A fala, ela ordena a conduta. E na criança bem pequena, quem ordena essa conduta inicial é o adulto, porque como a criança ainda não fala, então quando a gente fala com ela, a gente vai dando a... Ai, eu não acredito que eu vou ter que tirar. Aqui, eu vou te ensinar como é que faz para colocar essa bola dentro dessa caixa. Ó, você pega a bola assim, faz isso. A gente vai falando para a criança o que fazer, e mesmo que essa criança ainda não fale, ela é capaz de fazer aquela ação. Por quê? Porque a fala do adulto está regulando a conduta dela. A nossa fala vai dando para ela, não é? As chaves para o comportamento que ela mesma ainda não tem, porque ainda não fala, não é? Então, o que a gente observa é que quando a criança é bem pequenininha, o controle da conduta, né, a capacidade que a criança tem de estabelecer hábitos, comportamentos, ele se dá dirigido pela fala do adulto, não é? E aí o que a gente vai observando à medida em que essa criança vai crescendo? Quando ela adquire a fala, ela mesma começa a controlar a sua conduta fazendo uso da sua própria fala, né? É muito comum a gente observar as crianças brincando e elas vão brincando e vão falando o que vão fazer, né? Elas vão falando assim, agora eu vou pegar essa boneca, vou pôr ela desse lado, agora eu vou pegar essa bacia e vou colocar aqui, né? Na verdade, é um pensamento que ainda precisa de ajuda externa para funcionar. Ele ainda precisa da fala, a criança ainda precisa, para organizar as ações internamente, na cabecinha, ela ainda precisa da fala. Ela precisava antes da fala do adulto e agora ela precisa da própria fala. É claro que a fala do adulto continua regulando, mas ela agora já deu um passo, ela agora consegue regular a partir da sua própria fala. E aí, o que a gente observa na criança um pouco mais velha, né? Mais velha é uma judiação, estamos falando aí da criança de 5 anos de idade, né? Mas o que a gente já observa na criança pré-escolar é que essa fala já não é mais tão necessária para orientar o pensamento. Quando a gente olha para as crianças de 4 e 5 anos brincando ou fazendo qualquer outra coisa, uma atividade da vida diária, a gente vai ver que ela já não precisa mais ficar falando consigo mesma, né? Ou aquela fala que tanto o Piaget como o Vygotsky chamava de fala egocêntrica, que é essa coisa da criança falar com ela mesma, né? Só que vejam, olha que diferença fundamental. O Vygotsky entendia, o Piaget entendia o fato da criança falar com ela mesma, né? Da criança estar brincando e estar dizendo o que ela vai fazer, entendia isso como um sinal de imaturidade, né? Uma imaturidade do sistema nervoso central, de um modo geral. O Vygotsky olha para essa fala e diz, não, essa fala, na verdade, ela é muito importante porque ela está orientando o pensamento da criança, ela tem uma relação com o pensamento. E aí, o que vai acontecer na criança mais velha? Como o pensamento já está mais desenvolvido, ela não precisa mais da fala. É o que acontece conosco, adultos, né? Eu sempre brinco que nós, adultos, que não estamos ficando doidos, né, com a pandemia, ou que não estamos ficando esclerosados, né? Que o primeiro sinal da gente pensar que tem alguma coisa errada é a gente começar a falar demais com a gente mesmo, né? Assim, por quê? Porque nós, como já temos o pensamento desenvolvido, a gente, ao invés de falar, a gente pensa, né? Então, eu penso, né? Hoje de manhã eu vou fazer tal coisa, depois eu vou passar no banco, depois eu vou levar meu filho na escola, né? Depois eu vou passar no mercado. Mas a gente não fica falando, né? Por quê? Porque essa fala já está internalizada, né? Mas então, essa é uma propriedade importante da fala. Ela regula as condutas, né? Ajuda a criança a se organizar na conduta. A outra característica é essa, né? A fala duplica o mundo para nós. É o exemplo que eu já dei aqui de Paris e da França, né? Eu não posso dizer que as únicas coisas que eu conheço são as coisas que eu já vi. Eu posso dizer que eu conheço coisas que eu nunca vi, justamente porque eu tenho a possibilidade de compreendê-las a partir da fala, né? E aí, então, vou usar agora um outro vídeo aqui também para mostrar para vocês como que a fala do adulto é fundamental na organização da conduta das crianças, né? Esse vídeo, então, que o Adolfo vai mostrar agora, é um vídeo pessoal, são minhas 2 sobrinhas
e depois meu filho, o bebê que chega no finalzinho é o Davi, né? São crianças que hoje estão com 13 anos de idade, e aí eu quero que vocês prestem atenção em como é que é a fala do adulto, que é minha irmã. Então, assim, ó, vou dar os personagens para vocês entenderem depois na análise. Essa bichinha que está de xadrez se chama Luísa, a que está de amarelo se chama Marina, e a pessoa que está gravando e que está falando com eles é minha irmã, que é mãe da Marina, mãe da de macacão amarelo, né? E depois no final chega o Davi, que aí é o meu filho. Eles têm atualmente 13 anos, mas na idade desse vídeo, a Luísa tinha 1 ano e 3 meses e a Marina tinha 1 ano e 1 mês, né? Então, uma diferença de 2 meses aí. Observem a diferença de 2 meses na vida de uma criança, né? Assim, a capacidade de receber a informação do adulto, porque, pessoal, é muito importante que a gente pense nisso. Quando a gente pensa na linguagem da criança, a gente não pode olhar só para quantas palavras a criança fala. A gente não pode olhar só para o que a criança fala, é preciso olhar também para a capacidade que a criança tem de compreender a fala do outro, né? A fala de quem está falando com ela. Então, nós temos que olhar tanto a capacidade de emissão da criança, quanto a capacidade de recepção dela, tá? Então, vamos lá, prestem atenção, é bem divertido o vídeo. Tentem contar quantas vezes a Marina cai no vídeo. Dança, Luísa. Chama a Marina para dançar. Chama a Marina para dançar. Muito bem. Dança, Marina. Caiu. Quem chegou? Mamancho, dá um oi aqui, mamancho. Oi. Bom, para mim também, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Tá. Para mim também estava bem travado, mas como eu já vi o vídeo outras vezes, não fez muita diferença, né? Então, veja, pessoal, primeiro queria chamar a atenção para isso, né? Veja como a fala da minha irmã foi reguladora da conduta, principalmente da Luísa, porque a Luísa já tem uma capacidade maior de receber as orientações da fala, né? Porque, então, observem que ela fala, dança, Luísa. Toda vez que ela fala, a Luísa dança, né? Ela se mexe. E dançar para a Luísa, como já está um pouco mais desenvolvida no aspecto motor, dançar significa balançar o vestido, girar, né? Ela já faz uma série de coisas, né? E aí a mãe fala, chama a Marina para dançar, né? E aí ela vai lá, tenta chamar a Marina para dançar, não é? Mas aí quando a gente olha para o comportamento da Marina, o que a gente vai ver? Que para o tipo de orientação que estava sendo dado pela fala do adulto, a capacidade de recepção da Marina ainda era menor. Por quê? Porque a Marina ainda estava com um desafio anterior, que é o desafio de se colocar de pé, né? De dar conta de não ficar caindo o tempo todo, né? Como ela de fato fica, né? Mas veja que tem um momento que a Luísa põe a mão na televisão e aí a minha irmã fala, ela tira a mãozinha, né? Então, todas as vezes que ela fala, chama a Marina para dançar, né? E também há momentos em que ela fala, dança, Marina.
e a Marina tenta dançar, né? Mesmo que daí caindo o tempo todo, né? Mas então, assim, o que isso mostra, né? Que a criança, ela está suscetível à orientação que o adulto dá a partir da sua fala, né? Vocês sabem disso melhor do que eu aí, né? E a terceira grande coisa que a fala faz, né, também já ilustrei aqui, é essa capacidade de abstração e de generalização, né? É a capacidade que nós temos de alguém falar conosco, né? Falar, hoje eu estive em um shopping, e a gente ser capaz de pensar no que é um shopping, né? A gente ter uma ideia construída, portanto, a respeito do que é. Adolfo, eu preciso da possibilidade de passar um vídeo. Tá ligado meu microfone, dá licença. Eu não consigo passar o slide. Aqui já passou. Tá ótimo. Oi? Perfeito. Ótimo. Já adiantei, então, já, professor. Penúltimo slide, tá, pessoal? Fico aflita aqui com o tempo, né? Bom, então, né, eu me propus a pensar com vocês a linguagem em particular, né? E aí, então, quais são as implicações pedagógicas, né? O que a gente pode pensar, então, a respeito da linguagem no trabalho educativo com a criança pequena, né? Então, assim, a linguagem, né, tem que ser pensada como um objeto de atenção e ensino, pelos motivos que eu acabei de demonstrar para vocês, mas também pelo fato de que é a linguagem que ajuda no desenvolvimento do pensamento e é a linguagem que ajuda no desenvolvimento de todas as outras funções. Quando a criança aprende a falar, a atenção, a memória, a percepção, tudo isso, o pessoal está dizendo que está travando muito. Será que é a minha internet? Mas ela está aparecendo Elisa, como... eu acho que foi do vídeo, é que às vezes as pessoas têm um delay de 8, 5 minutos, eu vi porque às vezes eu pergunto as coisas, tem gente que depois de 8 minutos aparece a resposta, então às vezes é a questão do vídeo mesmo, não é de você falando, é do videozinho que passou. Se tiver ruim aí, você me avisa, tá? Não, tá tranquilo, tá. Então, pessoal, é importante isso, que quando a criança aprende a falar, todas essas funções que vinham se desenvolvendo, a percepção, o pensamento, a atenção, todas essas funções têm um salto muito grande, justamente porque a criança agora não está mais dependente só do ambiente que está no seu entorno. A gente não tem aquele momento que a gente fala com eles assim, vamos lá na sala da tia fulana, né? Talvez uma pessoa conhecida, a gente vê que eles estão tentando lembrar do que a gente está falando, né? Então, é porque a fala agora já adquiriu, né, uma função de signo, né? É isso que é importante. Aquela menininha que apronta aquela lorota lá com o pai, a palavra ali ainda não tem uma função de signo, ou seja, ela ainda não remete a uma ideia, né? À medida em que a criança aprende a falar e domina as palavras adquirem um status de signo, ou seja, quando a gente fala a palavra, ela produz uma imagem mental para a gente, né? Bom, então e por isso é muito importante, não é? E aí, então, eu fiz aqui uma classificação, não é? Assim, bem superficial, na minha avaliação, qual seria a tarefa do ensino da linguagem oral em cada ano da vida da criança, né? Então, pensei, olha, no primeiro ano de vida, qual seria o trabalho que a gente tem que fazer para ajudar a criança a desenvolver a linguagem no primeiro ano de vida? Nós precisamos ajudar essa criança a adquirir uma linguagem que seja compreensiva, né? E que, então, está nos primórdios da fala, que significaria ajudar essa criança a passar dos sons à palavra. Aquela menininha que está falando com o pai não pronuncia ainda palavra, ela pronuncia sons das palavras, né? Sons da língua oral, mas ela ainda não pronuncia a palavra. Qual é a forma fundamental de ajudar a criança nisso? Nós adultos, e vocês educadores são mestres, especialistas nisso, entender que quando eles falam, em ser capaz de entender que eles falam uma lorota que a gente de fora não entende, mas que vocês que estão com ele no dia a dia sabem o que eles estão querendo falar. Então, o que é muito importante cada vez que a criança fala uma lorota querendo dizer outra coisa? Pedir que a criança fale a palavra, pronunciar a palavra para ela e falar leite, mamadeira, fala para a tia, mamadeira? É leite que você quer falar, né? É muito importante que a gente não reforce o jeito da criança falar. Eu sei que é difícil romper com isso, que a gente acha muito bonitinho, né? Eles falarem pepeta,
falarem, né, essas coisas que eles improvisam aí na hora de falar, mas é muito importante que a gente não reforce esse jeito de falar da criança, porque ela precisa avançar para um domínio melhor da palavra, né? Depois eu vou dar exemplos gerais aqui no final de como a gente pode também trabalhar isso, tá? Mas a coisa mais importante é essa, assim, recolham a paixão de vocês pelo que eles falam errado e pronunciem a palavra certa e peça para eles também produzirem a palavra certa para vocês, né? No segundo ano de vida, o que a gente tem, então, né, quer dizer, considerando que, então, no primeiro ano de vida, no final do primeiro ano de vida, começa a surgir a palavra, né, a criança deixa de só gungunar e começa a surgir os primeiros sons, né, que depois vão dar origem às palavras. Então, durante o segundo ano, a coisa mais importante é garantir o domínio dessa fala, garantir o domínio dessa oralidade, né, ou seja, garantir que as crianças aprendam a falar e, de preferência, que elas comecem lá no final do segundo ano de vida, passando para o terceiro, que elas comecem a produzir pequenas frases, né? Porque o que a gente observa muito? Eles falam, por exemplo, TT, né? TT para dizer, eu quero a minha chupeta, né? Eles usam uma única palavra para se referir a uma frase inteira, né? Então, aqui também é muito importante que o adulto vá ajudando eles na construção de uma sentença, né? Então, TT, 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 a gente vai dizer. Então, fala comigo, eu quero chupeta. Fala com a tia, fala, eu quero chupeta. Porque a criança, obviamente, que então precisa construindo essa ideia, então, de frase, né? No terceiro ano, então, seria, né, essa passagem das palavras à frase, né, da criança consolidar o uso das palavras e iniciar uma tentativa de colocar essas frases, colocar essas palavras dentro de uma frase. No terceiro ano de vida, não é? Então, uma progressiva e abrangente apropriação dos nomes dos objetos, suas propriedades, suas funções, os seus modos de uso, né? Porque então estamos falando daquela criança que já conhece várias palavras, né? As palavras do cotidiano, ela já domina bem. O que ela ainda não sabe? Ela não sabe nome de coisas novas, né? Ela não sabe o nome. Se a gente mostrar, por exemplo, um fazão, né? Se a gente mostrar uma lontra, esses animais ela ainda não sabe nomear, né? Ela conhece a galinha, ela conhece a formiga, ela conhece a abelha, mas a lontra, o leopardo, né? O guepardo, esses ela ainda não conhece, porque são palavras que ela realmente ainda não conhece e precisam conhecer, né? Porque essa é a forma da gente ampliar muito a capacidade de oralidade que essa criança, então, já construiu, né? E aí é muito importante a exploração dos objetos, né? E aí, obviamente, que essa exploração de objeto tem que se dar com o adulto junto. Sou eu adulto, por exemplo, se a gente der vários objetos para a criança, ela vai explorar esse objeto nas suas propriedades físicas, mas ela não dá conta de colocar esses objetos, por exemplo, numa relação, né? Sou eu adulto que estou ali perto e digo, olha, vamos colocar todos os vermelhos desse lado? Agora vamos colocar todos os verdes? Agora vamos pôr um vermelho, um verde, um vermelho, um verde. Ou seja, quem estabelece relações entre os objetos e, portanto, vai ampliando muito a linguagem oral da criança, somos nós. A própria criança não é capaz de colocar os objetos ainda em relação, né? Vou avançar porque daí, depois na idade pré-escolar, né, aí a gente já tem outras exigências, né, que é isso, né, de aumentar a possibilidade de regulação da conduta, ampliar o vocabulário e o trânsito em frases. Adolfo, se você puder passar então para o último. Que aí, pessoal, queria falar uma última coisa que é muito importante com vocês, que é assim, ó, vamos pensar que a palavra, a linguagem, ela atravessa todo o nosso cotidiano com as crianças. Da hora que elas chegam, a hora que a gente vai embora, a gente fala com elas, né? O tempo todo a gente fala com elas. E elas aprendem linguagem oral porque nós estamos falando com elas? Sim, né? Eu já lembrei aqui que a linguagem oral é uma aprendizagem até certo ponto espontânea, né? Então, é verdade que quando a gente está falando com ela, né, assim, vem aqui, vamos calçar o sapato, vem aqui, vamos fazer tal coisa, ó, agora nós vamos almoçar, né, essa fala mediadora, que a gente usa o tempo todo com elas, ajuda a ensinar a oralidade. Mas existe diferença entre isso e aquele momento do dia que eu escolho para trabalhar a linguagem com a criança, né? Essa linguagem que eu uso no cotidiano ajuda, é importante.
mas eu não posso pressupor que só o fato de falar com a criança seja suficiente para ela desenvolver a linguagem. Eu preciso, né, separar na rotina do trabalho momentos para trabalhar a linguagem. Aí eu trouxe essa figura que está aqui, essa gravura que está aqui, para explicar para vocês o que também na psicologia a gente tem usado bastante para pensar o trabalho educativo, que é a ideia de figura fundo, tá? Então, considerem que o olhinho da menina atrás da lupa é o fundo, certo? A figura é a lupa. Então, pensem na figura fundo, né? Quando a gente olha para uma figura fundo, você tem aquilo que está destacado e tem o fundo, certo? Quando a gente vai escolher o que vai trabalhar com a criança, a gente sempre tem que pensar nessa figura fundo. O que isso significa? Por exemplo, que o que está na frente é o que eu quero, é o meu objetivo principal. O que está atrás é o que acontece em decorrência desse objetivo principal. Então, vamos pensar assim, ó. Quando eu estou dando banho no bebê, por exemplo, né? Estou ali fazendo a troca e estou falando com esse bebê, se eu estou trocando o bebê, né? O meu objetivo ali é fazer a troca. Portanto, o que é figura? A atividade de cuidado, a atividade de trocar a fralda do bebê. Nesse caso, o que é fundo? A linguagem que eu estou usando à medida em que falo com ela. Porque o que eu estou querendo dizer? Que o fato de falar com ela enquanto estou trocando a fralda é uma possibilidade de aprendizagem de linguagem oral, mas não é o meu objetivo principal aqui. Não é figura, é fundo. O que é figura agora é a troca da fralda. É um momento, né? Então, por exemplo, se eu estou pensando, vou melhorar o exemplo para vocês, tá, pessoal? Vou melhorar. Considerem o mesmo exemplo e vão pensar assim, ó. Um dos objetivos que a gente tem com a criança também da creche é ensiná-la a cuidar de si mesma, né? Então, quando eu vou fazer a troca, eu preciso pensar que é um ótimo momento para dividir a tarefa com a criança, né? Então, por exemplo, parte do cuidado, né, de vestir a roupinha e tal, mas peço para a criança também ir fazendo. Ó, agora faz você, passa o bracinho aqui, sem que vocês passem o braço, né? Passa o bracinho aqui. Então, o que é o objetivo? O que é figura nesse caso? Ensinar a criança, fazer a troca e ao mesmo tempo ensinar a criança a cuidar de si mesma. O que é fundo? Aquilo que vem como consequência deste objetivo primeiro. Aprender a falar é uma delas, porque toda vez que a criança ouve o adulto falar, ela também aprende a falar. Agora, quando eu quero ensinar linguagem oral, aí eu preciso inverter. Aí eu preciso que a linguagem seja a figura, não é? E que o resultado da atividade seja fundo, não é? Então, do que eu estou falando? Eu quero ensinar, então, linguagem oral, né, para criança pequenininha, que está aprendendo a falar. Vou fazer isso ensinando onomatopeias para eles, por exemplo, né? Reproduzindo sons de onomatopeias. Então, veja, olha, então vamos voltar àquela imagem lá que tem conteúdo, forma e destinatário, né? Eu estou pensando, essa criança de 2 anos é uma criança que está aprendendo a palavra, né? Então, eu estou pensando, quem é esse destinatário? Aí eu decido que o conteúdo que eu vou ensinar é a linguagem oral, as palavras, né? E eu decido que vou usar como forma o trabalho com onomatopeias, né? Qual é o caminho que eu vou ensinar, então, para essas crianças? Então, eu fiz aquelas 3 escolhas lá, né? O destinatário, o conteúdo e a forma. Então, o que é figura é ensinar palavras para esses bebês de 2 anos de idade, né? Ensiná-los a passar dos sons livres para o domínio da palavra. O que é fundo? Tudo que vocês observarem que elas terão ganhado a partir dessa aprendizagem, né? Mas então eu vou lá, né, e seleciono onomatopeias. Quando a gente aprendia onomatopeia na escola, a principal era o barulho do telefone, né? Agora não tem mais o barulho do telefone, porque ninguém mais tem telefone fixo em casa, né? Mas é muito importante, por exemplo, trabalhar a onomatopeia do som da mensagem que chega no celular da mãe, que isso eles ouvem o tempo todo, né? Quer dizer, se a gente deixar barulho para quando chega a mensagem, toda hora faz tiririm, tiririm, né? Um sinal de que chegou mensagem, né? Então, quer dizer, como é que a gente... Um exemplo que eu estou dando, né, seria trabalhar com eles onomatopeias, trabalhar com eles sons que saem do tambor. Olha, a tia vai bater o tambor, e aí nós vamos fazer igual o tambor, né? Então,
toca e o tambor tem um som mais grave, né? Então, ó, olha como que o tambor faz. Tum, 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 né? Então, como é que a gente vai... Porque, veja, tum ainda não é uma palavra, mas está conectada a um som que vem de um objeto. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai referenciando a criança, a gente vai ajudando a criança a perceber que aquele som vem de algum lugar e, portanto, tem uma relação com alguma coisa. É diferente da lorota daquela menininha lá conversando com o pai, né? Aquela pronta não está referenciada em nada, né? Não está referenciado em nenhum objeto. Quando a gente faz com eles, tum, 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 ou então imita o som que chega no celular da mãe, né? Sei lá, como é que é o som que chega mensagem aí? O meu tá sempre no silencioso, eu não sei. Como faz? Plim. Plim, né? Por exemplo, a maioria faz plim, né? Isso mesmo. Então, né? Vamos, né? Então, por exemplo, entre duas educadoras, vou ficar te mandando mensagem e a gente vai mostrando para eles, né? Então, uma educadora manda mensagem para outra, né? E aí, então, as crianças vão ouvir plim, né? E repete, né? Plim, olha a mensagem que chega no celular, né? Enfim, essas questões. Então, é importante isso, tá, pessoal? Assim, que a gente pense que enquanto a gente está falando com eles estão aprendendo linguagem oral? Sim. Mas isso não significa que a gente não deva separar momentos específicos para o trabalho com a linguagem oral com as crianças pequenas, né? E aí, eu acho que isso implica, né, assim, para a gente pensar no final, como é que a gente amplia essas possibilidades de trabalho, né? Eu acho que, assim, ampliar a possibilidade de locomoção e ampla circulação das crianças pelos espaços. Então, por exemplo, fiquei pensando, tem CRs que tem campainha, né? Que se alguém for lá fora e tocar a campainha, vai tocar um som aqui dentro, né? Então, como é que a gente pode ensiná-los a fazer a onomatopeia da campainha, que eles ouviram, porque foram lá, viram a campainha, alguém tocou a campainha, e aí eles ouviram o som lá dentro, né? Então, a gente precisa pensar que o mundo da criança não pode ser o mundo da sala de aula, não pode ser aquele espaço de quatro paredes, precisa ser os espaços da escola, precisa ser os espaços do entorno da escola, né? Precisa ser os lugares diversos, não existe limite para os processos de aprendizagem das crianças, basta que a gente possa se organizar, né? A gente precisa pensar que os objetos que são dados para a criança manipular não precisam ser só brinquedo, né? Já falei isso em outras vezes, assim, pedir para os diretores comprarem no início do ano objetos diferentes, colheres, panelas, bacias, né? Objetos que as crianças possam manipular e que não são necessariamente brinquedos, né? A criança precisa manipular coisas diferentes, então conhecer uma diversidade maior de materiais, né? Um uso sempre maior de instrumentos, daquilo que chama a atenção da criança. Pensem sempre, pessoal, que apesar de todas essas funções, né, memória, atenção, estarem se desenvolvendo, né, estarem presentes nessa criança pequena, a função mais desenvolvida nessa criança de creche é a percepção e a sensação, né? Então, tudo que puder passar pela possibilidade da criança experimentar perceptivamente sons, formas, tamanho, né? Textura, tudo isso é muito importante. E aí, textura é a textura da árvore, não precisa ser da lixa. Eu posso levá-los ali no parquinho e fazer passar a mãozinha na árvore, e eles vão ver que em diferentes momentos do ano, esse tronco está diferente, né? Uma hora ele está mais espesso, outra hora ele está mais liso. Então, né, é disso que se trata, de principalmente, pessoal, que a gente precisa garantir, né, aqueles momentos, ainda que seja né, ou ainda que seja nas próprias atividades do dia a dia, né, eu fico pensando, por exemplo, na hora da alimentação, né, ainda se for possível, né, assim, mostrar para a criança que se você bate a colher num determinado lugar, sai um som diferente, né, então, como é que a gente vai ampliando? Porque notem que para nós adultos, né, é fácil perceber
como que um objeto pode ser usado para uma outra coisa, mas para eles não, né? Eles ficam com as suas ações muito limitadas, muito parecido com o que a gente observa nos animais, né? Os animais têm uma relação com a natureza que é de pura dependência, né? Por exemplo, o macaco pode estar com a fome que for. Se o fruto não tiver lá na árvore, ele não vai comer, porque ele não dá conta, ele ainda não é capaz de produzir o seu próprio alimento, ele não é capaz de substituir esse alimento por uma outra coisa, né? Nós, seres humanos, fomos capazes, né, de nos distanciando dessa dependência da natureza. Mas, como eu disse, assim, acho que a frase final que eu queria deixar para vocês é a gente pensar assim, quando uma criança nasce, ela encontra um mundo de coisas, de objetos produzido. O mundo está aí, existia antes dela e vai continuar existindo depois dela. O que não está dado para essa criança? As qualidades humanas que estão presentes nesses objetos, né? Isso as crianças não sabem. A criança pode olhar para um garfo, mas ela não sabe como usá-lo, né? A qualidade humana que é para que o homem criou o garfo, para que o homem tirou um talher, isso não está dado no garfo. Um adulto generosamente e muito comprometido com o desenvolvimento social dessa criança tem que lhe ensinar como usar, né? Tem que lhe ensinar como ele vai fazer o uso daquela técnica e tal, né? Então, acho que era isso, muito rapidamente, assim, me desculpo pela rapidez com que eu fui falando, e se também não correspondeu tanto à expectativa de vocês, é uma escolha difícil, assim, do que falar num curto espaço de tempo, e como eu já disse inicialmente, me coloco também aí à disposição agora para a gente conversar um pouco mais e para a gente se encontrar também em outros momentos de formação de vocês. Obrigada, Oi, Elisa. Imagina, já agradeço. Eu acho que, assim, está muito a contento, depois no chat eu não vou conseguir ler todas as mensagens agradecendo, porque é ótima palestra, com exemplos, com detalhes. Eu queria pedir desculpas que eu acabei não mencionando, agradecendo particularmente a presença da Muriane aqui, que estava com aqueles problemas de transmissão, e um entra, outro me ligando no chat, no zap, e aí eu acabei nem mencionando, não sei se ela está aí presente também, a Clélia já ingressou também há um tempinho, a gente preferiu esperar você terminar para ela falar com o pessoal, então eu vou pedir que se a Clélia e a Muri quiserem falar, aí se der tempo a gente lê algumas coisas do chat, porque tem bastante, eu não sei se vai dar tempo, tá bom? Clélia, Muri. Olá, bom dia. Oi, bom dia. Quem está falando? Muri? Sou eu. Acho que te vendo. Acho que é melhor deixar a Clélia falar primeiro, depois eu faço um oizinho aí, tá? Clélia? Pode falar, Muriane, que eu vou ter que ir para outra videoconferência que está me aguardando. Então, por favor, fale. Tá certo, então. Primeiro, Elisa, mais uma vez parabenizá-la, né? Eu já escrevi no chat, né, que a sua fala foi muito importante, trouxe contribuições extremamente relevantes para o fazer educativo das educadoras e dos educadores, especialmente de 0 a 3 anos, né, da rede, como sempre, né? É muito bom, a gente começou da história da educação, né, a história da creche, e chegou finalmente nas práticas, né? E acho que a escolha da linguagem foi muito feliz, né? Porque é essencial para o desenvolvimento, para o processo de humanização das crianças, né? Quero agradecer a Clélia e a Patrícia por nos proporcionar mais essa ação formativa, Clélia, né? Agradeço a secretaria, ao CEDEP, né? Em nome da Gerência da Educação Infantil, por estar trazendo para os educadores, especialmente uma formação específica para os agentes educacionais. E aqui também já parabenizo o pessoal que ficou aqui, né, o tempo todo, com atenção. Eu notava pelos comentários do chat como os educadores se envolveram e participaram desta atividade, né? Então, eram estas as palavras, agradecer a todos vocês e dizer que eu espero que esta formação repercuta no fazer, né? No fazer prático, no fazer cotidiano com os nossos pequenos alunos, com as nossas crianças, né? Tanto agora como a gente tem trabalhado de uma forma não presencial, mas nós estamos perto das crianças, Elisa. Temos buscado diversas maneiras de acessar essas famílias e esses bebês e crianças pequenas. E que a gente possa tão
breve possível, retornar com atendimento físico e estar próximo e proporcionando o processo de desenvolvimento global dessas crianças, pensando nessa perspectiva de humanização que tão bem você explanou para a gente, Elisa. Muito obrigada. Obrigada. Muito bem. Olá, Elisa. Bom dia, tudo bem? Aqui é a Clélia. Não sei se vocês estão me vendo. Bom dia, educadoras, educadores. Muriane, nossa gerente de educação infantil. Patrícia Bertocchi, Adolfo, Patrícia, gerente do CEDEP. O Adolfo, nosso professor das ações formativas e que também nos dá todo o suporte. Ainda bem que tem Adolfo na nossa vida, que dá todo o suporte aqui para lidar com essa tecnologia, né? Não tão nova, mas para a gente ainda um mistério grande. Elisa, eu estou felicíssima. Eu entrei, fiquei aqui. Patrícia, na hora que eu entrei, Patrícia falou: quer que eu diga? Eu falei: não, deixa eu continuar assistindo uma aula sensacional. E essa impressão que eu tive da sua palestra não foi uma palestra, foi uma daquelas aulas que a gente fala: pô, tem certeza que acabou, né? Eu posso ficar mais um pouco, né? Foi realmente ótimo. Então, muitíssimo obrigada por essa disponibilidade de estar aqui com a gente na rede municipal, falando com as educadoras da rede municipal. A Muri tem razão, eu acho que espero realmente que as educadoras possam interagir com todas as dicas, com todas as possibilidades de ampliação de conhecimento para a melhoria da prática nossa, né, no cotidiano que você nos deu hoje aqui. Foi realmente sensacional. E, sobretudo, porque a educação infantil, né, a creche, esse mistério, né, e como você falou, e que tem uma fonte de nascimento muito confusa do ponto de vista da política pública, né, e muito mediada pela interface da pobreza e da desigualdade, mas que tem que, para além dessas questões que persistem, que asservam ainda no Brasil e no acesso, no direito à creche, né, quando eu pego todos os indicadores que ainda temos no país com relação e quem são os perfis, quem são os alunos que estão, as crianças que estão na creche, a gente ainda tem uma forte presença de fatores de desigualdade, né? Por mais que a gente ainda tenha, que se tenha na sociedade um discurso da creche para os pobres, a creche ainda não está com os pobres, né? Quando imaginamos no comparativo populacional de crianças negras, de crianças absolutamente pobres, de crianças de famílias que têm menos de um salário mínimo para sobreviver, elas ainda não estão nesse equipamento vital, né? Vital para o processo de assimilação de conhecimentos tão importantes que colocam essa criança no mundo, né? No mundo de possibilidade de agregar conhecimento, de agregar uma fala pertinente, que lhes possibilite, inclusive, ter mais possibilidades de permanência, inclusive, aí sim, né, nos anos de formação obrigatória que virão pela frente, né? A creche é esta abertura, né, esta parcela que dá horizontes outros para as crianças. Quando a gente fala num país ainda muito pobre e muito desigual, é a creche que vai possibilitar que essa criança tenha interações que não estão no cotidiano dela, né? Interações de afeto, interações de cuidado, interações de possibilidade de um lugar, né, que não estão no seu cotidiano, né? E isto é absolutamente fantástico se quisermos efetivamente pensar na construção de patamares iguais e equitativos de acesso e de permanência na educação básica, né? E é pela creche que a gente descortina isso. Então, a tua fala me deu horizontes enormes aqui de pensar infinitas possibilidades formativas, especialmente para os nossos educadoras, para as nossas educadoras, tão incríveis que são, né, que sustentam, né, o 0 a 3 anos na rede de educação infantil do município de Araraquara. E o quão é importante que elas percebam o quão elas são decisivas para esse processo de aprendizagem, porque na creche também se aprende, né? E a tua brilhante fala hoje tornou isso cristalino,
né? É na creche que a gente aprende, né? E que a gente também ensina. Então, muito obrigada por esse momento. Não é? Quem sabe a gente tem aí a oportunidade de trabalhar juntas, né? A partir disso que você nos trouxe hoje, né? Com as nossas educadoras, nossos educadores e as nossas formadoras do LAPEI. Estou vendo a Luciana na minha tela aqui. Um beijo, Lu, né? Porque foi extremamente importante, viu, Lisa? Muito, muito feliz, né? Por esse presente que foi a sua fala nessa manhã de hoje. Então, muitíssimo obrigada. E eu tenho absoluta certeza que todo mundo que esteve aqui hoje está tão contente como eu de ter aprendido tanta coisa bacana que você nos ensinou. Isso é demais, Elisa, querida. Muito obrigada. Bastante emocionada até, Clélia. Obrigada. E assim, pessoal, acho que eu queria, como mensagem final, reforçar isso que a Clélia falou no final, né? A gente sempre acha que as nossas condições de trabalho poderiam ser melhor, de remuneração poderiam ser melhor. E é claro que isso é uma parte importante da nossa profissionalização, né? Da nossa condição de profissionalização. Mas, sem dúvida nenhuma, tem sempre uma escolha ética, tem sempre uma escolha moral também guiando o nosso trabalho, né? E aí, assim, acho que é muito importante que a gente não perca de vista que a gente sempre acha, né? E aí não são só vocês, mas, assim, a gente, professor, principalmente, sempre acha que precisava de condições melhores para o trabalho, mas isso não necessariamente, né, elimina o nosso compromisso social, né? E a nossa escolha política e social de dirimir essas desigualdades que, obviamente, que para acabar precisarão de mudanças estruturais, mas sem dúvida nenhuma, né, assim, estar no contato, no trabalho com a criança de 0 a 3 anos é um privilégio no sentido de que, a partir desses 3 primeiros anos, né, muita coisa pode mudar de modo significativo na vida dessas crianças, né? Então, assim, acho que a mensagem final é essa. Embora, do ponto de vista da prática, a gente tem uma inversão, né? A gente remunera melhor quem trabalha com os adultos mais desenvolvidos, mas, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista concreto, né, o que vocês possibilitam em termos de aprendizagem para esses bebês, esses seres que estão no... A gente fala 3 anos é muito tempo, mas quando a gente pensa que, na verdade, ele só tem 36 meses de vida, é muito pouco tempo, né? Mas quando a gente olha para 36 meses em que eles, né, têm uma possibilidade de crescimento tão grande, é muito importante, né? E acho que não deixar de destacar que se trata também de um direito da mãe, né, de uma possibilidade de que as mulheres também se emancipem, à medida em que elas sabem que os seus filhos estão numa instituição, que estão sendo educados, tudo isso, né? Então, acho que, assim, desejar que vocês tenham força, bastante força e bastante coragem para encarar essa tarefa, né? Que a infância, ela é de todos nós, né? A infância não é da família, a infância não é só do Estado, a infância não é só da assistência social, a infância é nossa, nós precisamos nos responsabilizar coletivamente por eles, né? Obrigada, Clélia, obrigada, Muriane, obrigada, Paty. Para mim também foi um prazer, vocês sabem que é sempre um prazer para mim. Lu, fiquei muito feliz de te ver e encontrar os educadores, assim, eles também sabem que eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho deles, acho que eu sempre fiz questão de demonstrar isso, assim, né, uma admiração profunda pelo esforço com que eu vejo esses profissionais se dedicarem ao trabalho com as crianças. Elisa, eu agradeço. É rapidinho, assim, tem muito, eu vou pedir desculpas, muitas mensagens elogiando, agradecendo, que foi maravilhoso, até por conta desses detalhamentos, esses exemplos que você dá, que sempre foi muito mais fácil de entender, né, esses processos. Não vou conseguir, infelizmente, ler, tem mais de, acho que 50 mensagens aqui. Eu queria saber se pode disponibilizar, se você pode pôr no chat um e-mail seu, alguma coisa, se alguém quiser, vamos dizer que, né, não teve oportunidade de falar, até porque já estão perto do meio-dia, né? E aí, assim, alguém pode entrar em contato com você, tirar alguma dúvida ou mandar alguma mensagem que queira, porque, infelizmente, eu não vou conseguir mesmo ler o que todo mundo colocou aqui. E agradeço novamente, viu? Então, eu peço, assim, todos acho que já viram o link também para o formulário da presença, né? Para registrar, agradeço a presença de vocês. Peço, então, que se tiver alguma mensagem mais específica que eu não consegui agora colocar aqui, que vocês mandem um e-mail para a professora, no e-mail que ela vai passar aí no chat. Conseguiu pôr, Elisa? Foi? Ah,
chegou. Tem até o Zap, olha lá, conseguiram até o WhatsApp. Então tá bom. Tudo bem, então, muito obrigada, viu, gente? Até uma próxima, né? Bem próxima, se Deus quiser. Tchau. Beijo, tchau. Foi ótimo, obrigada, gente. Bom dia. Bom dia, tchau. Obrigada. É importante aí para pensar esse país e para pensar o quão negros e negras somos parte integrante da construção desse país. Então, um bom feriado para vocês e a gente se vê na semana que vem, que tem mais formação vindo aí. Obrigada, Elisa. Tchau. Beijo.